Chavoso da USP. Esse que tem no seu quarto uma foto de Lenin e uma foto de Marx. Olha só, tem um cenário melhor que esse? E livros empilhados. Com Cristo Redentor em cima de uns livros, à frente da placa de Marielle. Isso aqui é aesthetic. Aesthetic. A indústria cultural e o mito de que no passado era melhor. Isso aqui é muito bom, que a gente já conversou muitas vezes. Mas ó, se inscreva no Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. O curso de cinema mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses nesse curso contínuo onde você aprende sobre linguagem, teoria, estética, crítica e história do cinema. 2 aulas novas todos os meses pelo período de assinatura, 1 ano, além das aulas anteriores já disponíveis na plataforma. Então, você assina, você já tem todas as aulas disponíveis na plataforma que já foram adicionadas, mais 2 aulas novas todos os meses. Vem fazer parte, tá? Vamos conversar aqui com o Chavoso da USP sobre a indústria cultural e o mito de que no passado as coisas eram melhores, tá bom? Bora! Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido aí como Chavoso da USP e a minha intenção com esse vídeo vai ser te ajudar a perceber que nada do que vem da grande mídia é por acaso e que ela não dá um único ponto. Pera aí que o bagulho ficou todo torto? Ou é do vídeo mesmo? Sem nó. Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Vamos lá que esse vídeo vai ser bastante denso, vou falar sobre bastante coisa aqui hoje, né? Eu acho importante começar explicando quem é essa grande mídia, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo tá ligado que eu costumo chamar essa grande mídia de mídia burguesa. Isso porque esses grandes aparelhos midiáticos, esses grandes meios de comunicação, e aqui eu não tô falando só da televisão, eu tô incluindo as redes sociais também, eles são propriedade da burguesia, da classe economicamente dominante da nossa sociedade. Eles não A gente conversou sobre isso lá no vídeo sobre a Rita Von Hunt, né? Que o Marx já nos indicava justamente essa perspectiva de que isso se trata de ideologia, né? E quando a gente fala de ideologia, nós estamos falando de uma classe dominante que detém os meios dessa comunicação, que detém os meios da produção e que, portanto, consegue estabelecer como senso comum essa ideologia, passando inclusive essa ideologia como neutra, como imparcial e tudo mais, né? E aí a gente tem que sempre ser aquele que irá discutir essas perspectivas. Estamos sempre correndo atrás dessa ideologia, né? não só são propriedade da burguesia, como obviamente eles atendem aos interesses dela. Isso Ela tá sempre pautando o debate, essa que é a parada. significa que essa grande mídia, ela serve praticamente como uma boca da classe dominante, né? Por onde ela passa as suas ideias, seus pensamentos, a sua ideologia, tá ligado? Essa ideologia, mano, ela serve pra moldar a mentalidade de toda a sociedade. A partir dos meios de comunicação controlados pela elite que chegam a praticamente todo mundo, a forma de pensar de toda a sociedade é construída. E isso vai desde o estereótipo de bandido que você tem na sua cabeça até o que você acha bonito e feio. A grande maioria dos seus pensamentos, dos seus gostos, dos seus posicionamentos foi sim construída pela grande mídia. E é importante saber disso para entender por que ela não é de esquerda, mas sim de direita. Quem me acompanha aqui tá ligado que eu Tem uma galera que coloca a mão no fogo pra dizer que a mídia no Brasil é de esquerda, né? sempre tô falando que a direita é o campo político que representa a burguesia, a classe que domina, que controla a nossa sociedade. Não existe burguesia de esquerda, tendo em vista que a esquerda é o campo político que se opõe a esse sistema, que se opõe ao status quo. Ah, mas a emissora X criticou o Bolsonaro. Ah, mas o jornal Y defendeu as cotas. Ah, mas o repórter tal criticou a polícia. Nada disso faz necessariamente com que algo ou alguém seja de esquerda. Como eu Essa perspectiva do Bolsonaro é importante, porque, veja, é aquilo que a gente discutiu no vídeo anterior, quando a gente falou lá de Metrópolis, né, do Fritz Lang. A gente partiu do pressuposto de que a classe trabalhadora sente a crise, né? Sente na pele a crise, sente na materialidade, na realidade a crise. Só que a grande questão é que, como a burguesia detém os meios de comunicação, e portanto detém os meios de disseminação da ideologia, ela acaba pautando o debate dessa crise. Acaba pautando o debate desse rebelamento da classe trabalhadora que sente na pele os problemas sentidos no dia a dia, né, da crise em si. E qual é o resultado disso?
significa dizer que esse rebelamento da classe trabalhadora vai ser pautada por um debate burguês também. E é assim que a burguesia se mantém no poder, através da ideologia, pautando o debate daqueles que são explorados por ela. Sabe? Sabe qual é a parada? E aí, cabe, portanto, nós, enquanto esquerda revolucionária, nos organizarmos justamente para partir desse pressuposto de que nós possamos pautar esse debate. Pautar o debate desse rebelamento da classe trabalhadora. Que a gente possa fazer parte desse pautamento da classe da ideologia, né? Só que a grande questão é a seguinte: quando essa classe burguesa sente que minimamente os seus privilégios estão sendo ameaçados, ela recorre ao fascismo. Ela recorre ao fascismo. Porque o fascismo, ele não é um agente, uma ferramenta outsider do capitalismo. Muito pelo contrário. O fascismo é uma ferramenta de proteção do capitalismo. O fascismo é uma ferramenta de proteção da burguesia e, sobretudo, da propriedade privada. E, portanto, também dos meios de comunicação. Só que o fascismo, em essência, ele estimula um processo que não dura muito tempo, que não tem condições de perdurar. E por isso a mesma classe burguesa que apoia que o fascismo entre para proteger a propriedade privada e seus direitos, seus privilégios, porventura em algum momento vai voltar atrás. Para quê? Para colocar alguém moderado no poder. Não é alguém de esquerda, não é um social-democrata, mas alguém moderado. Não é à toa, portanto, que constantemente, após um governo fascista, os veículos de direita farão um esforço massivo de construir uma opção dita moderada ao fascismo. Então é assim que funciona. A classe trabalhadora se rebela, a direita, através da ideologia, pauta esse debate, vendo os seus privilégios sendo ameaçados, colocam o fascista no poder para proteger, através da violência específica dos aparatos de violência do Estado, para proteger a propriedade privada e seus privilégios, mas em determinado momento volta atrás, porque a burguesia ela prefere o Amoedo do que o Bolsonaro. Só que o Amoedo não representa um projeto de massas. Não consegue mobilizar massas. Então ela não vai apoiar o Amoedo naquele momento. Vai apoiar o Bolsonaro. Só que o projeto de Bolsonaro não dura muito tempo. Não é à toa que ele não é reeleito e vai ser preso. E a mídia vai fazer todo um esforço para colocar um agente moderado no poder. Todo um esforço para construir esse agente moderado. Quem é esse agente moderado? Luciano Huck, Simone Tebet, Sérgio Moro. Essa galera é o dito moderado. Sabe? Só que o Bolsonaro veio para reeleição, né? Então, assim, a mídia até tentou construir essa terceira via, mas não rolou. Só que não se assustem de quando acabar o mandato do Lula, após a reeleição, ou não sei, de vir uma Simone Tebet, de vir uma galera dessa dita esquerda, dessa dita direita moderada, apoiada pela burguesia, após um governo fascista. Que é assim que funciona. Também já falei aqui no meu canal, tanto a esquerda quanto a direita são campos muito amplos que tem várias subdivisões, tá ligado? A liberdade de imprensa, mano, ela é incompatível com regimes fascistas e com ditaduras militares de extrema direita. Então é natural que a mídia critique e se oponha à extrema direita, mas isso não joga ela pra esquerda, mas sim pra uma direita liberal, que Perfeito. A direita ela vai apoiar esses governos fascistas e de extrema-direita para proteger os seus privilégios. Mas eles são incompatíveis a longo prazo. Por isso que ela volta atrás e joga um candidato ou uma pessoa de
direita moderada nesse lugar. E é onde a maioria dos jornais se encontra. É justamente por isso que você raramente vai ver a grande mídia criticando as medidas econômicas do governo Bolsonaro ou o seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, porque eles são liberais. Mas enfim, entendendo que a grande mídia é a boca da burguesia, da elite, né? E que através dos seus vários meios de comunicação ela difunde, ela espalha a sua ideologia, né? Como pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais, pelos jornais, pelo cinema, pelas grandes produtoras musicais e por aí vai, a gente já pode começar a entender o que é a indústria. Pelo cinema. Gente, ó, uma coisa aqui muito importante pra vocês. Vambora, olha só. Foi escolhido pro Oscar recentemente, pra representar o Brasil no Oscar, Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho. Eu não assisti ao filme. Quero muito assistir, mas ainda não consegui. Mas surgiu um debate, sobretudo no Twitter, sempre no Twitter, né? De que a escolha por Retratos Fantasmas foi equivocada porque Retratos Fantasmas não explora temas universais. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Chega pertinho de mim e deixa eu contar uma coisa pra você. Não existe temas universais. Muito pelo contrário. Esse discurso de temas universais é um discurso liberal. Sabe por quê? Porque tema universal é aquilo que os Estados Unidos, enquanto ideologia, através de uma máquina da indústria da cultura hegemônica globalmente, traz para você como universal. O que eu tô dizendo aqui para vocês? Que através de uma indústria da cultura hegemônica que exporta a ideologia, os Estados Unidos impõe às pessoas de que temas universais são aqueles que dizem sobre a sociedade americana. E nós, enquanto brasileiros, mas não só brasileiros, como em outras nacionalidades, assimilamos a ideologia produzida pela indústria da cultura dos Estados Unidos como universal. Então não existe tema universal. Não existe. O que vocês estão fazendo é assimilando como universal discursos, temas da sociedade americana. Não, a Marvel não produz temas universais. Não produz. Me desculpa. E isso fica ainda mais escancarado quando a gente está tratando de um filme como Retratos Fantasmas do cinema pernambucano. Mais escancarado ainda. Porque a galera fala, não, mas Retratos Fantasmas não trata de temas universais, é um tema muito específico e tudo mais. É claro, né? É um filme produzido no Nordeste. Porque se fosse um filme sudestino, um filme que sai daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo e tudo mais, aí é universal. Aí é um tema universal. É um tema que fala de Brasil, né? Não é assim que vocês pensam? Então é uma escadinha ideológica, gente. É uma escadinha ideológica. Um tema que fala ali de Recife não é universal. Falar de Rio de Janeiro e São Paulo é um pouquinho mais universal. Mas mais universal ainda é através de uma indústria cultura hegemônica, que exporta ideologia, tratar temas universais através dos Estados Unidos. É aquilo que eu sempre disse pra vocês. O cinema americano é sempre visto como mais brasileiro do que o nosso próprio cinema. E aí eu aprofundo esse debate. A realidade americana é sentida como mais brasileira do que a realidade brasileira. Indústria cultural. Tudo isso que eu tô falando aqui, mano, e que eu sempre falo, né, que a grande mídia manipula a gente, molda nosso pensamento, constrói nossa mentalidade. Aí eles vão falar rapidamente assim. Eles vão falar, não, mas ideológico é temas sobre amor, traição, tragédia. Também tem ideologia nisso, gente. Pelo amor de Deus. Supera. Supera. Porque através do amor se monta uma ideia de uma família tradicional. É o que faz o cinema americano, é o que faz o Spielberg. É o que faz o Shyamalan. E aqui eu não tô fazendo uma crítica ao Spielberg, fazendo uma crítica ao Shyamalan, mas eles reproduzem a ideologia. Sinto muito, reproduzem. Reproduzem. Através da noção do que é o amor. Ponto. É assim. Gente,
Vamos superar isso. Isso aqui eu não tô tirando das vozes da minha cabeça e não é teoria da conspiração, não. Isso tudo é fruto de muito estudo e muita pesquisa, né? E eu acho que um dos estudos mais importantes sobre isso veio dos sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, dois dos maiores intelectuais da chamada Escola de Frankfurt. Em 1944, esses dois manos publicaram um livro chamado A Dialética do Esclarecimento, que tem um capítulo chamado A Indústria Cultural, o esclarecimento como engano das massas. É aí que eles vão apresentar o conceito de indústria cultural, onde eles vão falar que o capitalismo também transformou a cultura numa mercadoria e a produção cultural numa produção industrial. Perfeito. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria, né? Inclusive a produção de cultura. Então, desde as músicas, dos filmes, dos programas de rádio, tudo passou a ser produzido numa escala industrial, de um jeito mecânico e padronizado. A indústria E quando o Adorno e Horkheimer estão falando de dialética do esclarecimento, esse esclarecimento aqui é o iluminismo, tá? É a época do esclarecimento. A indústria cultural foi desenvolvida pela burguesia, pela classe dominante no começo do século XX, quando revoluções socialistas estavam pipocando pelo mundo. E isso foi feito para tentar amansar e domesticar a classe trabalhadora. Tem uma aula especificamente sobre isso lá no Introdução ao Cinema, uma aula de 2 horas. Então assina Introdução ao Cinema. A cultura, mano, ela tem o poder de moldar as nossas subjetividades, ou seja, de atuar no nosso jeito de ver, de pensar e de sentir o mundo, tá ligado? Então, criar uma indústria de entretenimento vazio para distrair os trabalhadores, moldar as suas subjetividades, amansar eles e fazer eles naturalizar cada vez mais o sistema capitalista, foi uma das maiores jogadas de mestre da burguesia. Talvez. E como eles reproduzem isso? Através do cinema. Aquilo que a gente chamou e já discutiu aqui sobre expropriação. Caraca, fugiu o nome da palavra agora. Expropriação do esquematismo. Tá? Esquematismo, segundo Kant, mais uma vez, é a maneira como nós organizamos, a maneira como percebemos a natureza com a razão. Ou seja, a maneira como nós conseguimos interpretar a realidade. Através da percepção da realidade e a maneira como nós conseguimos raciocinar sobre ela. O Adorno e o Horkheimer vão dizer que a indústria da cultura ela expropria esse esquematismo do espectador. Ou seja, ao mesmo tempo em que oferece a obra, oferece o produto, oferece também a resposta do produto. Qual é o resultado disso? O resultado disso é a padronização do consumo e, portanto, a padronização do gosto. Fazendo com que no capitalismo as escolhas se homogeneizem. Com que não haja escolha. Aí vocês vão falar, não, no capitalismo é o contrário. No capitalismo há uma produção em massa. Há muito mais escolha, porque se tem muito mais produto sendo realizado. Produtos iguais. Que seguem a mesma lógica da expropriação do esquematismo que tende à padronização do gosto e à padronização do consumo. E, portanto, não há escolha. O cidadão escolhe ou entre 3 filmes diferentes da Marvel ou um filme do Spielberg. Essa é a escolha. Essa é a escolha. Vocês já imaginem por que eu tô fazendo esse vídeo agora, né? Não é querendo julgar ninguém que assiste determinados programas, né? Eu acho que mesmo sabendo dessa manipulação da indústria cultural, você é livre para consumir o que você quiser, mas é sim necessário saber que existe um planejamento por trás daquilo, que existe uma ideologia sendo passada por ali e que sim, quem produziu aquilo tem a intenção de moldar o seu jeito de ver o mundo. Agora, a gente precisa discutir esse conceito de liberdade, que ele falou aqui, ele botou entre aspas, porque ele compreende essa questão, né? Essa liberdade, na verdade, ela é condicionada, né? Porque é aquilo que a gente falou desde sempre. A pior das censuras é a liberdade restrita. Por quê? Porque alguém vai ter mais liberdade que outros, aqueles que detêm os meios de produção. E que, portanto, através disso, imporá uma ideologia. Então ninguém é livre para nada. Porque existe uma construção de padrões. E esse padrão está moldado explicitamente aos interesses da classe dominante. Então ninguém é livre para nada. Eu não sou livre para assistir o que eu quiser. Porque, por exemplo, outros meios de acessar a cultura é proibido. E quem detém, portanto, o acesso aos outros meios, aos meios de cultura é o capitalismo.
São os estúdios, são os streamings. Só que os streamings não me oferecem essa cultura. A gente vê que nos streamings existem gráficos para isso. Vocês vão lá ver o vídeo do Hora Thiago sobre isso, que vocês vão ver bastante claro. O vídeo sobre pirataria do Hora Thiago. Que os gráficos nos mostram que no streaming 90% do produto realizado são dos anos 2000 para frente. Para trás não existe. Ou seja, o capitalismo não consegue preservar a memória, não consegue preservar a cultura, não consegue nos dar acesso à cultura, mas nos proíbe a ter acesso ao mesmo tempo. Percebe? Por quê? Porque a jurisdição é burguesa. A jurisdição, antes de proteger o cidadão, o trabalhador, protege a propriedade privada. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Como eu não tenho medo de cancelamento, eu já vou jogar o nome aqui na roda mesmo. Tô falando do Big Brother sim. E na minha visão, essa edição do BBB, mano, ela veio com duas funções. Por um lado, atrair, distrair e enganar a esquerda com aqueles participantes lacradores, né, que geralmente debatem superficialidades, né, sobre lugar de fala, reconhecimento de privilégio, essas coisas aí, né. E por outro lado, eu acho que essa edição também veio pra desmoralizar a esquerda e os movimentos negros diante da sociedade. Não é Essa edição provavelmente é a edição da Lumena, né? Enfim. Provavelmente foi essa edição. Não sei, mas deve ter sido. Mas também aconteceu na última do Fred Nicásio e tudo mais. Mas veja só, o que o Chavoso está falando aqui é justamente essa perspectiva que o Mark Fisher conta pra gente, né? De que os discursos anticapitalistas, de que os discursos identitários, que assumem muito uma postura de esquerda liberal, acabam sendo assimilados pela indústria da cultura como inofensivos. Então, olha só, nós estamos tratando esses temas, mas não estamos tratando esses temas como cidadãos. Nós estamos construindo consumidores das nossas próprias imagens. Então, os movimentos negros, LGBT, etc e tal, passam a ser enxergados em tela, mas não enxergados como uma representação de fato, mas uma representação que construirá uma lógica de consumo. Ou seja, é como a indústria da cultura passa a criar mercadoria a partir da imagem das pessoas. A imagem das pessoas passam a se tornar mercadorias. Pessoas essas que antes não eram representadas e que, portanto, antes eram uma barreira de acumulação infinita do capitalismo. Então o capitalismo ele encontra uma barreira para continuar acumulando, barreira essa que pode ser, por exemplo, os grupos LGBT ou o movimento negro, e fala, opa, tem uma oportunidade de acumular aqui. E transforma em mercadoria esses discursos, assimila esses discursos enquanto mercadoria e transforma cidadãos em mercadoria. Transforma cidadãos em consumidores. Que é isso que vocês são. Vocês não são cidadãos, vocês são consumidores. Consumidores da sua própria imagem. Somos consumidores da nossa própria imagem na indústria da cultura. Sabe? Não é nenhuma teoria da conspiração imaginar isso vindo da maior emissora burguesa desse país, que já participou abertamente de vários golpes contra a esquerda, né? Inclusive, eu recomendo muito que vocês assistam um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, que tem disponível aqui no YouTube, e eu vou estar deixando o link na descrição. Ele fala justamente sobre esse poder de manipulação política da Rede Globo. Pois bem, voltando para Adorno e para o Horkheimer, eles também falam que a indústria cultural, no capitalismo, acaba servindo como uma extensão do mundo do trabalho para nossa vida supostamente particular. Quer dizer, a nossa vida, enquanto trabalhadores, no sistema capitalista, gira muito em torno do trabalho, tá ligado? Quase sempre um trabalho exaustivo, desgastante e mal remunerado. Nós trabalhamos 8, 10, 12 horas por dia, e mesmo quando a gente tenta se ver livre do trabalho, né, a gente vai procurar um meio de relaxar, de se divertir, de se entreter. O entretenimento que é dado pra nós é dado pelas mesmas pessoas para quem nós trabalha. Tô querendo dizer assim, a mesma burguesia que explora o nosso trabalho é a burguesia que produz o entretenimento que é vendido pra nós, tá ligado? Por quê? Porque precisa massificar a ideologia para que se reproduza desencantamento.
Então é isso. Nós temos um agente desencantado que trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia, 14 horas por dia. Estamos falando de capitalismo tardio, né? De uberização do trabalho e tudo mais. E quando esse trabalhador enxerga o vislumbre de um momento de lazer, de um tempo de lazer, ele vai assistir a um produto que expropria o seu esquematismo. Quem estava falando antes, né? Que lhe dá a obra e lhe oferece a resposta ao mesmo tempo. E que resposta é essa? Essa resposta é a ideologia, gente. Essa resposta é a ideologia. Reproduz a ideologia de que, através do trabalho, ele pode ascender socialmente, de que a família tradicional precisa ser preservada, de que, através do seu individualismo, ele pode proteger o planeta. Não deixe a torneira ligada para escovar o dente, hein, gente? Desligue o chuveiro para se ensaboar. Tá? E vai reproduzir esses discursos através da indústria da cultura, oferecendo a resposta para esse esquematismo, oferecendo a obra e ao mesmo tempo oferecendo a resposta. Afinal, esse trabalhador ele teve exaustivas horas de trabalho, ele é um ser desencantado. Teve exaustivas horas de trabalho, ele só quer se divertir, ele não quer parar para pensar. Ele só quer se divertir. E se ele quer só se divertir, eu ofereço a resposta. E a resposta é ideológica. E que molda, portanto, esse trabalhador, condiciona esse trabalhador a essa ideologia dominante. E aí esse trabalhador desencantado vai ao cinema para consumir encantamento e sai da sala de cinema ser desencantado. Ou seja, a indústria da cultura se aproveita do desencantamento, o capitalismo se aproveita do desencantamento que ela mesma reproduz, a indústria da cultura se aproveita desse desencantamento, vende encantamento para reproduzir desencantamento e consumo novo. Para que ele consuma novamente. Tá ligado? E esses produtos culturais que são vendidos pra nós e que a gente geralmente consome sem refletir muito sobre eles, né? Eles estão ensinando a gente a se contentar com esse sistema e a aceitar passivamente a realidade. A agradecer pro patrão bonzinho pelo emprego que ele deu pra gente, a reconhecer o mérito dele por ter chegado onde ele chegou e a acreditar que a gente é pobre por culpa nossa. A Rita Von Hunt também tem um vídeo sobre a indústria cultural que é muito bom, onde ela começa falando sobre esses jogos de tabuleiro populares na atualidade. Já reagimos a esse vídeo da Rita, hein? Monopoly, jogo da vida, tá ligado? Onde ela fala que essas brincadeiras, na verdade, são treinos para a sociedade capitalista. Em todos esses jogos você vai ganhar dinheiro sem nenhum escrúpulo, fazendo todo tipo de coisa errada, mas naturalizando isso. Ou seja, mano, essa indústria... Nesses jogos, se a gente for pensar, por exemplo, no jogo da vida, você vence o jogo se você for um especulador imobiliário. Você perde o jogo se você for professor, se você for um filósofo. Percebe como a indústria da cultura ela cria ideologia? No jogo imobiliário, no banco imobiliário ou no Monopoly, você ganha o jogo se for um especulador filho da puta, que compra todas as casas, que explora a classe trabalhadora. Você ganha o jogo se você for isso. E você perde o jogo se você é a classe trabalhadora que não tem condição de fazer. Sabe? É isso que acontece. Essa é a reprodução cultural. Através da ideologia. E aí o que acontece? O jovenzinho que joga isso, eu tenho que ser um especulador para ganhar na vida. Jogo da vida. Eu tenho que ser um cara milionário para poder ganhar na vida. Que senão, eu vou ser um filósofo fodido. Senão eu vou ser trabalhador. Aí você entende como a indústria da cultura reproduz o desencantamento? Porque ela reproduz um discurso de que você pode ser o que você não vai ser. O que você não vai ser. Mas te vende a ideia de que você pode alcançar isso. Sinto muito, você não vai ser. Não seremos. Mas a indústria da cultura vende a ideia de que você será.
indústria cultural, ela existe para preencher o nosso Através do tempo trabalho, vago né? de um jeito que a gente não use ele para refletir criticamente sobre a realidade, sobre as nossas condições horríveis de trabalho e de vida, mas sim para que mesmo nesse tempo vago longe do trabalho, a gente esteja aprendendo a naturalizar cada vez mais a sociedade capitalista, a dominação da burguesia e as suas ideologias. Tudo isso através desse entretenimento vazio que só pode oferecer um prazer momentâneo. Então, mano, mesmo quando nós pensamos sobre outras sociedades, outras épocas, outros planetas, tá ligado? Nós sempre é limitado a pensar só aquilo que a indústria cultural quer que nós pense. Quer dizer, mesmo os filmes de ficção científica, de fantasia, que são vendidos pra nós, que se passam em outros planetas, em outras épocas e pá, eles sempre vão trazer elementos fundamentais da atual sociedade capitalista. Sinais do Shyamalan. O filme Sinais do Shyamalan é sobre o quê? Tá? E veja só, mais uma vez, gente, eu não estou fazendo uma crítica aos filmes aqui. Vamos pensar em Sinais e Guerra dos Mundos do Spielberg. Eu amo Guerra dos Mundos do Spielberg. Mas no final das contas, toda a invasão alienígena que acontece tanto em Sinais quanto em Guerra dos Mundos só é para falar sobre família tradicional americana. Inclusive para exportar para o mundo a ideia de uma família correta, certa. Vocês compreendem isso? A família unida, que vai vencer junto. Essa é a parada. Essa é a parada. Sabe? Veja, eu gosto muito de ambos. Do Guerra dos Mundos. Os Sinais eu não gosto muito, não. Desculpa. Mas é isso que acontece. É a gente compreender que existe uma construção estrutural da história que se passa por uma perspectiva de invasão alienígena, mas na verdade a história é sobre família. É sobre a família. É a gente pensar outro filme do Shyamalan. Shyamalan é isso, gente, no geral. É a gente pensar no Fim dos Tempos. No final das contas, o filme é sobre a família. No final das contas, o filme é sobre a família. Percebe? Então, como a ficção científica ela trabalha sobre esses conceitos? Principalmente da sociedade estadunidense. Pique, você pode viajar para 2000 anos no futuro que os Estados Unidos ainda vão existir, ainda vão ser o país mais fodão do mundo, que vai ter colonizado mais planeta, tá ligado? Ou você pode voltar 3000 anos no passado. Qual o seu filme favorito do Spielberg? Eu fico entre Fabelmans e Guerra dos Mundos. Você ainda vai encontrar valores e hábitos do sistema capitalista fazendo parte daquela sociedade. E outra, mesmo quando essa indústria cultural retrata povos e grupos contemporâneos, né, da atualidade que não estão inseridos no sistema capitalista, eles sempre vão fazer isso com uma visão burguesa, né, uma visão capitalista, ou no mínimo com uma visão eurocêntrica, tá ligado? Como é o caso do filme Pantera Negra, por exemplo, que supostamente retratam a sociedade africana isolada, mas que é uma sociedade com hábitos estadunidenses, com um sistema político tipicamente europeu, com valores capitalistas, e é claro, onde o personagem revolucionário é o vilão. Enfim, o Adorno e o Horkheimer, eles apontaram algumas características dessa indústria cultural. Uma delas é a padronização das formas culturais. Existe um padrão, padronização do gosto. um molde, uma forma para os filmes, para as séries, para os programas, né, para as músicas, que faz com que tudo seja muito repetitivo, tá ligado? E até mesmo previsível. Todas as novelas seguem o mesmo roteiro, todas as músicas de um mesmo gênero musical narram a mesma história, todos os programas de auditório são idênticos. Num filme de terror você já sabe a hora do susto só pela trilha sonora do fundo. A indústria cultural preza pela lucratividade, não pelo conteúdo. Os produtores, mano, eles se importam menos com o conteúdo das suas obras e com o que elas vão agregar às pessoas e mais com o lucro que eles vão ter em cima daquilo. Não, mais ou menos. Assim, eles se importam muito no conteúdo porque é no conteúdo que se exporta a ideologia. Através do conteúdo que aparece pra gente enquanto forma. Então, assim, não é que eles não prezem pelo conteúdo. Eles prezam muito pelo conteúdo justamente para que isso gere lucro. Essa que é a parada. O que a gente pode ter em mente é que que a gente pode melhorar aqui na fala do Chavoso é que um projeto de reflexão sobre a sociedade e um projeto de reflexão da classe trabalhadora é subjugado frente às necessidades do lucro, sabe? Ou melhor ainda, que esses projetos de reflexão que acontecem inclusive na indústria da cultura, é só vocês pegarem os filmes do Chaplin, por exemplo, eles são
trazidos enquanto discursos inofensivos. Ou seja, tudo que é anticapitalista se torna inofensivo, utópico. Afinal, não dá para pensar numa sociedade fora do capitalismo. E, portanto, cabe a nós mitigar os problemas do capitalismo que nós reconhecemos que existem internamente. É isso que a indústria da cultura faz. Por isso que eles vão preferir seguir um roteiro já pronto, tá ligado? Reciclar aquilo que já deu certo, que eles sabem que vende. Essa padronização cultural tá ligada com uma outra característica dessa indústria, que é a massificação cultural, ou seja, a produção e o consumo em massa dessa cultura. Numa escala industrial mesmo, como se a cultura fosse só mais um produto que tem que ser renovado o tempo inteiro e produzido incansavelmente sem parar. Isso Perfeitamente. E aí é isso. Você tem uma escala industrial de produção, e aqui a gente está falando de uma escala industrial capitalista, né? Porque a gente pode ter uma indústria de outra maneira, sob outros contextos, e que reproduz homogeneização das escolhas. Essa que é a parada. Porque é isso. O capitalista, o liberal, melhor dizendo, ele vai nos vender a ideia de que no capitalismo há escolha, porque dentro da indústria capitalista você tem a possibilidade de criação de diversos produtos. E no cinema isso também acontece. São mais de 400, mais de 500, mais de 600, sei lá quantos mil filmes são criados por ano num mesmo país, né? Então, olha, você tem escolha. Só que a indústria da cultura reproduz justamente essa padronização, esse padrão de gosto e esse padrão de massificação das escolhas, fazendo com que, na verdade, não haja escolha. Porque tudo segue um mesmo projeto ideológico, uma mesma estrutura narrativa, que tem como finalidade justamente esse controle de massas. Isso está muito ligado com o Fordismo, que foi um método de produção em massa da indústria no começo do século XX, principalmente da indústria de automóveis. Uma grande consequência de tudo isso, e uma outra característica da indústria cultural, é a produção social do gosto. Os seus gostos, mano, eles não são tão pessoais assim quanto você imagina. Lindo. E isso vai desde o seu gosto musical até a sua preferência por ficar com pessoas brancas. Tudo isso foi construído pelas novelas, pelos filmes, e eu acho que o fato da maioria das pessoas ter um gosto tão parecido já devia ser motivo suficiente para você perceber que o seu gosto pessoal não é tão pessoal assim, né? Lindo! Construção de padrão de gosto, padrão de consumo, padrão de beleza. Tudo isso é um projeto da indústria da cultura. Tudo isso. Através da expropriação de esquematismo. Então você retira do espectador a possibilidade de pensar a realidade por si só. Que a indústria da cultura te oferece isso já de cara. E padroniza esse gosto. E o padrão vende. E é por isso que, assim, existe uma cambada de filmes sendo produzidos por ano, mas todos eles seguem no mesmo padrão, porque o padrão é rentável. A Netflix, por exemplo, com a lógica dos filmes de algoritmo, te vende uma porrada de filme igual para que você não saia na plataforma. Transforma tudo em mercadoria. Tudo em mercadoria. O seu gosto não é pessoal. Assim, é claro que o gosto... a gente tem um gosto particular no sentido de ser diferente do outro. Minimamente diferente do outro. Mas... conceba a ideia de que grande parte desse gosto, que você pode ter um pouquinho diferente do seu amigo, a base de tudo é a mesma. É a mesma. Você prefere Guerra Infinita, o seu amigo prefere Ultimato. Essa é a diferença. Mas há uma diferença tão profunda assim nisso? Há uma diferença tão profunda nisso? Então, gente, o gosto é uma construção. E no cinema, gosto é demanda. Demandas se constroem. Não é natural. Ninguém nasceu pedindo por Guerra Infinita. Ninguém. Ninguém nasceu pedindo por Guerra Infinita. O gosto é construído pelas nossas vivências, pelos nossos encontros com o mundo. Mas esse mundo é condicionado por um sistema produtivo pelo qual a indústria da cultura está submetida. Então não tem como dissociar o nosso gosto do sistema produtivo ao qual estamos inseridos. O capitalismo.
Enfim, mas aqui não tem nem como não falar das propagandas também, né? As propagandas também faz parte da indústria cultural e você tem que triplicar a sua atenção com elas. Como eu falei no começo do vídeo, a grande mídia não faz nada por acaso e não dá ponto sem nó. Os comercial que você assiste, mano, eles carregam mensagens subliminares muito mais profundas do que você pode imaginar. E não, eu não tô falando do alô diabo na Coca-Cola, eu tô falando do que o Marx chamou de fetichismo da mercadoria. Uma outra característica da indústria cultural e da indústria capitalista de um modo geral, que é dar vida à mercadoria, atribuir para ela um valor social que ela não tem de fato por si só, tá ligado? E aproveitando que eu falei da Coca-Cola, eu vou usar ela como exemplo aqui. Por que ela é tão famosa e consumida por praticamente todo mundo? O que ela tem de especial que a Pepsi não tem, por exemplo? É a gente pensar na lógica da Barbie, né, mesmo, né? Do filme da Barbie. Né? E como o filme ele tenta construir uma ideia de humanização corporativa. Ou seja, humanizar a corporação Barbie e, portanto, humanizar a Barbie. Dar vida à Barbie, sabe? Para além da mercadoria. Não é pacto com o diabo, mas sim é marketing pesado. É um efeito psicológico profundo, mano. A Coca-Cola vem investindo ao longo de décadas em propagandas que conseguissem consagrar ela como a bebida que não pode faltar no seu almoço, como a bebida que não pode faltar na sua ceia de Natal, que não pode faltar no lanche com os amigos ou no encontro com o crush, tá ligado? No fundo, mano, o que tá sendo vendido aqui, de fato, não é a Coca-Cola, é a felicidade, uma suposta felicidade com vários padrões de vida e de comportamento estadunidenses embutidos. Vê propaganda de margarina, gente. Propaganda de margarina é isso, né? A Skol faz a mesma coisa nas suas propagandas, onde todo mundo que toma cerveja é lindo, tá feliz na praia ou no churrasco. No fundo, mano, o que tá sendo vendido aqui, de fato, não é a Skol, é a felicidade. Uma suposta felicidade com vários padrões de vida e de comportamento embutidos. E eu não podia deixar de falar do comercial de margarina, é lógico, né? Com a sua família feliz, reunida na mesa, uma família branca, claro. No fundo, o que tá sendo vendido aqui, de fato, não é a margarina, é a felicidade, uma suposta felicidade atrelada ao modelo de família tradicional, branca, heterossexual e com dinheiro. Esse fetichismo da mercadoria, mano, ele tem um outro efeito que é fazer as pessoas achar que é mais importante mostrar que ela consumiu um determinado bem cultural do que de fato usufruir dele, tá ligado? Ou seja, parece ser mais importante você mostrar... Propaganda de pasta dental, gente. É sempre as pessoas com um sorriso maravilhoso se beijando na praia. Sabe? É loucura. Que foi no cinema, que foi no teatro, que foi na biblioteca, do que o que de fato você fez lá dentro, quanto tempo você ficou lá, o que você absorveu de bom lá. É mais ou menos isso que é discutido recentemente. Você não vende mais o produto, você vende a experiência. Hoje o que mais tem é restaurante instagramável. Então você vai pra tirar foto. Sabe? Você vai pra ter uma experiência instagramável. Não é sobre o produto em si. Enfim, outra característica dessa indústria é que ela abraça todos os públicos. Não interessa se você não gosta de Big Brother, vai ter um programa de auditório pra você assistir. Não interessa se você não gosta de sertanejo universitário, tem o pop pra você. E também não importa se você não gosta de nada disso e se acha cult, vai ter o conteúdo cult pra você também. Olha só, perfeito. Olha só o que o Chavoso tá falando aqui pra gente, tá? O que ele tá falando aqui pra gente é que o capitalismo e a indústria da cultura como uma ferramenta desse capitalismo, como uma engrenagem do capitalismo, é autoritária e, portanto, está em todas as esferas da vida. Não há como escapar. Não há como escapar. E aí você, cidadão cinéfilo, que está aí falando mas eu não assisto os filmes do Spielberg, da Marvel, da DC, não assisto esses filmes de blockbuster porque eu sou superior nesse sentido. A indústria da cultura compreende a sua existência, jovem gafanhoto. Compreende a sua existência. E compreendendo a sua existência, trata você como uma demanda. Existe você. Então tá. Toma. Tem produto pra você. Tem o Telecine Cult. Tem a MUBI. Tem o Belas Artes à la carte. Tem. E parênteses, não estou falando mal dessas empresas, tá? Mas a indústria da cultura reproduz isso.
Você não está fora da indústria da cultura para falar disso. Aí vocês sempre me perguntam quando fala sobre a 24. Né? 24. Né? A 24 é uma empresa fora da indústria da cultura, gente. Eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso. É uma empresa fora da indústria da cultura. Mas veja só. Veja só. A gente precisa ter essa compreensão. A gente precisa ter essa compreensão. E aí vocês sempre me perguntam o seguinte: ah, Felipe, então você tá me dizendo que Godard, que Bergman, que sei lá quem, é indústria da cultura? Sim. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Godard, Bergman em si não necessariamente são indústria da cultura. Tornam-se. A indústria da cultura torna Godard indústria da cultura. Por quê? Porque transforma Godard em mercadoria. Para atender um público específico, uma demanda específica. Então é isso. A indústria da cultura é autoritária e, portanto, está em todas as esferas da vida. Aí vocês vão me falar, tá, mas tem um monte de filme aí anticapitalista que faz isso, que faz aquilo. A indústria da cultura não assimilou esses discursos? Não trouxe para dentro? Pois é, sabe por quê? Porque a indústria da cultura transforma esses discursos em inofensivo. Em discursos utópicos. É o realismo capitalista. O capitalismo é o único meio real pelo qual temos a possibilidade de viver. E, portanto, por mais que hajam contradições no capitalismo, cabe a nós mitigar esses problemas internamente. Transformando todo o discurso anticapitalista em mercadoria e, portanto, inofensivo. Como escapar disso? Você sabe a resposta. O que importa para essa indústria é lucrar e moldar mentes. Se ela estiver conseguindo fazer isso, mano, ela vai abraçar a bandeira LGBT sim, ela vai contratar mais atores negros sim, ela vai colocar mulheres em papel de destaque sim. E isso tem sido ainda mais lucrativo hoje em dia. E como eu falei antes, permite que a classe dominante domestique esses movimentos sociais e limite as suas pautas. Por fim, mas não menos importante, uma outra característica... Limita essas pautas justamente porque as transforma em mercadoria, fazendo com que esses membros que fazem parte desses grupos se transformem não mais em cidadãos identificados com a sua imagem, mas consumidores dessa imagem. A característica da indústria cultural é o que os autores chamam de expropriação do esquematismo, fazendo... Olha o dom de Apolo. Apolo tá aqui, ó, só pegando. Uma referência à crítica da razão pura do Kant. O esquematismo, mano, seria a mediação entre o que você recebe, o que você percebe com seus sentidos e como você interpreta isso com seu intelecto, tá ligado? Perfeito? É a mediação entre a percepção e a razão, e o intelecto, aquilo que você tem enquanto vivências, enquanto razão. O que a indústria cultural faz é tirar a sua autonomia para fazer isso. Ao mesmo tempo que ela te dá reproduzindo padrões. A obra, ela te dá o significado dela. Isso. Ela não te dá abertura para interpretar aquilo que você está recebendo. Você só recebe passivamente. Vale lembrar que a pornografia também é produzida pela indústria cultural e que por isso ela também oferece um entretenimento momentâneo, vazio e lucrativo. Ao mesmo... Perfeito. Inclusive tem o nosso react lá com da Carol Sardá, né, falando sobre pornografia. E a pornografia ela também constrói padrões. Essa que é a questão. A pornografia também vai construir padrões. Que vai reproduzir desencantamentos. Porque o jovem, falando do jovem homem primeiro, esse jovem homem vai consumir esse tipo de produtos e vai tentar, e vai inclusive assimilar aquilo como uma realidade, a sua realidade. Só que ele vai entrar em contato com aquilo na realidade e ele vai se desencantar, porque ele não é aquele cara. Aquele tipo de sexo não existe. Ou então, ele vai ser um grande filho da puta, porque ele vai tentar reproduzir aquela parada numa moça que não tá pensando naquilo, não tá querendo reproduzir aquele tipo de perspectiva. Então, percebe a ideologia que se reproduz aqui também? Percebe? Que põe a mulher como uma figura exibicionista também?
sabe? E a moça, nesse sentido, também ao assistir, que hoje, cada vez mais, as mulheres assistem também conteúdo pornográfico, ela passa a se enxergar também nessa necessidade de ser essa figura exibicionista. Porque é reproduzido esse discurso. E o olhar no cinema, e quando eu falo cinema, eu tô falando no audiovisual como um todo, na indústria da cultura como um todo, é masculino. Nós assimilamos, nós enquanto homens, assimilamos aquilo enquanto olhar masculino, e a mulher assimila aquele olhar masculino como o normal. Porque, historicamente, as foi apresentado desde sempre o olhar masculino. E é assim que foi, ponto, acabou. Ideologia. Quer ouvir eu falando mais sobre isso de maneira um pouco mais aprofundada? Vai no vídeo em que eu reagi a Carol Sardá no meu YouTube, exclamação YouTube, que está aí pra vocês no chat. E vocês aí no Instagram, no YouTube, assistam esse vídeo da Carol Sardá. Tá muito legal. Ao mesmo tempo em que ela molda Que eu reagi a gostos, Carol reproduz ideias machistas e racistas, padrões de beleza inalcançáveis e uma visão distorcida das relações sexuais. Certo, mas o que isso tem a ver com o mito de que o passado era melhor? E que mito é esse? Bom, agora que eu já expliquei o que é a indústria cultural, eu vou focar num recorte específico do que ela produz, né, que são os chamados filmes de época. Essas séries, filmes, novelas que se passam no passado. Nos últimos anos parece que tem crescido esse tipo de produção, tá ligado? Né? Filmes, séries que se passam na Idade Média, no Brasil colonial, no Egito Antigo, na Inglaterra vitoriana. E qual que é o problema? Eu não sei se tem crescido em termos de razão, mas pode ser que tenha crescido no sentido de número mesmo. Porque, enfim, a escala produtiva aumentou. Essa que é a questão. Disso? Não é importante estudar o passado? Sim, com certeza, mano. É fundamental estudar a história. Porém, existe uma diferença gigantesca entre os documentários históricos e historiográficos e esses filmes e séries de ficção que a indústria cultural produz. Mas ainda assim os documentários têm ideologia, tá, gente? Ainda assim eles reproduzem um discurso ideológico. Documentários, geralmente eles são produzidos de fato por historiadores, por pessoas que são especialistas na área, né? Nem sempre. E que tem uma grande lista E nem geralmente. de referências bibliográficas, tá ligado? E que tem a intenção de informar. Já os produtos da indústria cultural ditos de época, eles não têm a intenção de informar, eles têm a intenção de vender. E é lindo assistir esses filmes, né, com carruagens, castelos, príncipes, princesas, aqueles vestido longo de seda, né? Isso tudo é muito bonito, isso tudo chama muita atenção e isso tudo vende. As pessoas gostam de ver isso e mais do que ver, elas gostam de se imaginar vivendo naquela época. Ou seja, a indústria cultural, como eu venho falando, ela produz visões distorcidas da realidade e molda as suas opiniões. Aliás, mano, teve uma vez que eu vi uma cantora muito famosa falando que ela até gosta de estudar história, só que ela não gosta de ler livros. Ela prefere estudar assistindo essas séries e filmes. Isso é muito... Gente, assim, mais uma vez aquela questão. Renata Barreto estuda economia através de Hamilton, o musical. Perigoso, mano. Por mais incríveis que esses filmes sejam, mano, eles não são necessariamente boas referências pro estudo da história. Esses filmes são produzidos a partir de recortes históricos muito específicos. Quem cria os seus roteiros seleciona muito cuidadosamente o que vai ser exibido e como vai ser exibido. Você já... Assim, eu acho que tá tendo um discurso um pouco moral aqui do Chavoso, né, assim... Porque no documentário também tem isso, sabe? É só a gente ver os documentários da Brasil Paralelo. Eles conseguem conceber a ideia de que o documentário pode ser disseminado, tal como uma obra ficcional. Então, que referência bibliográfica é essa? Quem está usando essas referências? Sob que contexto? Manipulando de que forma? Sabe? O documentário também pode cair por esse caminho. A grande questão aqui que a gente pode... melhorar um pouquinho, eu falo do Chavoso nesse sentido, é que sim, a ficção, e sobretudo a ficção audiovisual, ela é mais facilmente disseminada nas salas de cinema, né? Então, historicamente, a ficção ela é muito mais rentável, e por isso a disseminação de ideologia está mais massivamente relacionada com a obra de ficção.
Isso é correto. Já parou pra perceber que quase todos os filmes históricos da indústria cultural têm como personagens principais os membros das classes dominantes? Quer dizer, um filme que se passa no Brasil do século XIX, ele dificilmente vai contar a história a partir da perspectiva, da visão dos escravizados e muito menos dos indígenas. É sempre da visão dos brancos colonizadores, dos reis, dos nobres, dos senhores de engenho, né? Porque eles construíram o Brasil, né, gente? Ele não Foram tá nem eles. aí pra história dos camponeses, ele vai contar a história dos nobres, da igreja, dos senhores feudais, tá ligado? O filme que se passa lá no Egito Antigo, os personagens principais vai ser quem? Os faraó, mano. Não os servos, tá ligado? E nesse caso ainda pior, porque os filmes ainda embranquecem os egípcios que não eram brancos, né? Isso também contribui pra aquele negócio do pessoal querer viver no passado, querer viver em outras épocas, tá ligado? Porque sempre é mostrada a parte boa, que é o quê? A visão de quem dominava. Ninguém quer viver naquela época sendo um escravizado, sendo um servo, sendo um plebeu, enfim, sendo uma mulher sem direitos, tá ligado? E se a gente vivesse naquela época, é muito mais provável que a gente estivesse nessa posição do que naquela posição de dominador. Mas enfim, vocês entendem então, mano, que a indústria cultural ela também tem essa função de apagar a história dos oprimidos e dos explorados e de exaltar a história dos opressores e dos exploradores, ou seja, das classes dominantes? E isso acontece mesmo quando o foco do período histórico devia estar justamente nos explorados, como é o caso da Revolução Russa, por exemplo. Eu já contei aqui no canal a história da Revolução. Mas aí é aquele negócio, quando o Chavoso fala do documentário, a gente pensar que a história mesmo, ela conta a história oficial, sabe? É claro que existem historiadores que vão partir para um outro pressuposto, mas a história mesmo, e aí os documentários estão inseridos nesse contexto também, mas a bibliografia também vai partir para esse lugar, a literatura, né? Que é a história a história oficial, a história dos faraós, a história dos czares, a história dos imperadores, a história oficial. Revolução Russa, falando que foi uma das maiores, se não a maior revolução de trabalho. E quem dita o que é história oficial é aqueles que detêm os meios de disseminação da cultura e, portanto, os meios de disseminação da ideologia. Da história, né? Onde operários e camponeses derrubaram uma monarquia de séculos e instauraram o socialismo na Rússia em 1917. Obviamente, eu narrei a história a partir do ponto de vista dos trabalhadores, mas se vocês for ver aquela série da Netflix sobre o assunto, né, que é Os Últimos Czares, ela conta a história a partir da perspectiva da família imperial Romanov, quase que forçando uma simpatia por aqueles pobres coitados que deixavam a população passar fome e que pouco depois iam ser tirados do poder pela classe trabalhadora e pelos bolcheviques malvadões. Nossa, essa série é um lixo. Um lixo. E é uma série... E aí, Chavoso, é isso. É uma série que mistura o aparato ficcional com o aparato documental. Então a gente vê a ficção, mas ao mesmo tempo nós vemos supostos especialistas sobre o tema falando. Aí eles falam sobre a brutalidade das pessoas que mataram os Romanovs, etc. Sabe? É uma loucura esse documentário. Para isso ficar mais claro, mano, é importante entender as diferenças entre história e memória. Os filmes que a indústria cultural vende pra gente raramente retratam a história, mas sim memórias. Memórias da classe dominante, né, o grupo que controla essa indústria cultural e que produz os seus conteúdos. Mas como assim memórias, sendo que ninguém que está vivo hoje estava vivo há 200, 3.000 anos atrás? É óbvio que esses produtores de filmes antigos. E aí a gente faz uma contraposição, pensar num outro tipo de sociedade, no caso da soviética ali na década de 20 e 30, né? Onde a gente tinha ali o construtivismo russo, a montagem soviética, ou até mesmo pensar no socialismo, no realismo socialista a partir da década de 30, onde, de fato, a produção cinematográfica na indústria da cultura, sob uma outra condição de indústria, reproduz sob a ótica da classe trabalhadora. Reproduz as histórias a partir da ótica da classe trabalhadora. Eles se baseiam na história para criar os seus roteiros, mas eles estão selecionando o que convém a eles. Diferente da história, que abrange toda a realidade, a memória é seletiva. Conscientemente ou não, a memória seleciona partes do passado que lhe convém, geralmente idealizando esse passado, maquiando os acontecimentos ruins e reforçando os bons. Por exemplo, mano, quando você tem 17, 18 anos, né, e você tá estudando pro vestibular, estudando pro Enem, geralmente esse é um período
muito tenso da sua vida, tá ligado? Você passa por muita ansiedade, muita tensão, muito estresse, né? Você se sente insuficiente, mas 10 anos depois, se alguém te perguntar como foi seus 17, 18 anos, é muito mais provável que você fale que foi um bom período da sua vida, né? Foi um momento de emancipação, quando você se formou na escola, entrou na faculdade, ou seja, a sua memória vai selecionar as partes da sua história que mais convém, mais marcantes positivamente, e os outros vão ficar de lado. É provável que daqui a 20 anos você nem se lembre muito bem como foi horrível passar por essa pandemia, pela quarentena, ter que usar máscara. É mais provável que a sua memória ressalte mais as coisas positivas que estão acontecendo na sua vida individual nesse momento. E a indústria da cultura, ela reproduz um sentimento de nostalgia positivo, como ele construiu agora, e vende esse sistema, essa parada, né? Então, os motivos pelos quais a indústria da cultura investe tanto em remake, em continuações e tudo mais. E quando eu digo isso, gente, é preciso que a gente tenha a compreensão de que o remake, que a continuação em si não é um problema. Em si, no sentido artístico. Porque ela tão somente representa uma nova maneira de contar a história. Mas a gente sempre precisa compreender o remake, a continuação, dentro de uma concepção da realidade material. Ou seja, de como a indústria da cultura se aproveita do remake da continuação como um projeto de venda, transformar em mercadoria o seu passado. Construir, enquanto mercadoria, a sua memória, enquanto espectador. E aí a nossa memória porra, caraca, filme do Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco era maravilhoso, gente. A gente precisa assistir um filme do Cavaleiro do Zodíaco. Mas Cavaleiro do Zodíaco era uma merda, gente. É uma merda. Eu vou te matar pela Atena! Hahaha, eu sou muito mais forte que você. Não é não! Eu que vou te matar! Eu sou muito mais forte! Que falam que a época da ditadura foi maravilhosa. Essas pessoas que muito provavelmente não lutaram contra a ditadura, né, mas aceitaram ela passivamente e por isso não foram perseguidas por ela, elas só estão se recordando das coisas positivas do período, principalmente nas suas vidas individuais, tá ligado? Ela se lembra da sua infância no sítio, dos seus amigos, das músicas da época, do primeiro emprego, da escola e por aí vai. O relato individual de uma pessoa sobre o passado não serve de fonte histórica. Ele serve unicamente de relato pessoal, que tá sim enviesado, que só conta um lado da história com recortes selecionados, conscientemente ou não. O canal Nerdologia tem um vídeo sobre o assunto, né, onde eles falam principalmente sobre a questão das músicas, tá ligado? As pessoas que falam que as músicas do passado eram muito melhores e a música de hoje é um lixo, né? É muito comum ver adolescentes falando isso, né, que boas mesmo eram as músicas dos anos 80. O que essa pessoa precisa entender é que essa música dos anos 80 que chegou até ela hoje é um recorte. Existem várias bandas, vários cantores na época que foram considerados ruins e que não chegaram até os dias de hoje, tá ligado? Perfeito. Justamente porque... quando me perguntam sobre cinema e falam você só indica filme antigo, antigamente os filmes eram melhores. Não é isso. Não é isso. É porque quando a gente faz um recorte do passado, a gente faz o recorte dos filmes bons. Então dá a impressão para as pessoas de que nós estamos falando que o cinema do passado era melhor, mas não era. Não era. Existia muita porcaria sendo produzida também. Mas a gente faz o recorte do bom cinema. Percebe? Essa que é a questão. E no futuro faremos o recorte do bom cinema de hoje. É isso. Que a sociedade, mas principalmente a indústria cultural, selecionou o que ela acredita que melhor representou aquela época, né, aquele período. O que a gente classifica hoje como música dos anos 80, música dos anos 60, são seleções, né? Existia muitos outros estilos musicais sendo produzidos naquela época, mas que por algum motivo não foram classificados como representantes dos anos 60, dos anos 80. E é aqui que está o pulo do gato para onde eu quero ir. Os chamados anos de ouro do capitalismo. Não sei falhou o microfone dele, tal como o meu computador da Xuxa. Se você já ouviu essa expressão, já ouviu falar sobre isso, mas muitos estudiosos, né, e até mesmo parte da burguesia, classificam os 30 anos que se seguiram depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1945 até 1975, como os anos dourados do capitalismo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal contando a história do sistema capitalista, né, desde o seu surgimento mercantilista por volta do século XV, passando pelas revoluções industriais no século
século XIX até chegar na atualidade, né? A história do capitalismo, mano, é uma história de exploração, de guerras, de invasões coloniais e de pobreza da maior parte da população. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o capitalismo, mas principalmente os Estados Unidos, né, o centro do capitalismo global, entrou num período de crescimento econômico muito grande, né, de expansão militar, de desenvolvimento científico e tecnológico. O próprio clima de um pós-guerra é um clima de esperança, tá ligado? É aquele clima de que, mano, as coisas vão melhorar, a gente vai reconstruir o país, vai recomeçar a vida, dias melhores vão vir. Mas, como vocês talvez saibam, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial se iniciou a Guerra Fria. A Guerra Fria, mano, para além de um conflito, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética pela soberania mundial, foi uma expressão gigantesca da luta de classes, tá ligado? Foi uma luta entre dois modelos de sociedade diferentes, né? O capitalismo estadunidense e o pseudo-socialismo da União Soviética, onde a propaganda foi um elemento Socialismo, gente. Vamos lá. fundamental. O capitalismo precisava vender uma boa imagem, né, principalmente para a classe trabalhadora, né, para que ela continuasse aceitando esse sistema e não optasse pelo caminho da revolução. Para isso, uma das táticas da burguesia foi adotar políticas de bem-estar social, ou o chamado keynesianismo. Na verdade, isso já vinha sendo implementado desde antes da Segunda Guerra Mundial, mas se fortaleceu nesses anos de ouro. Foi um período de crescimento do emprego, aumento do poder de consumo, expansão urbana, grande produtividade agrícola, e esse desenvolvimentismo chegou no Brasil na figura do presidente Juscelino Kubitschek, que de fato promoveu um desenvolvimento econômico do Brasil, inclusive dos interiores. Na década de 50, a televisão também estava chegando no Brasil, né, e trazendo junto com ela programas e propagandas dos Estados Unidos, né? Ou melhor, o estilo de vida estadunidense, também chamado de American Way of Life. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, mas principalmente lá, passou a ser vendido cada vez mais máquinas de lavar roupa, geladeiras, aparelhos de barbear, televisões, rádios, automóveis. Esses produtos, mano, eles vieram como símbolos da modernidade, do desenvolvimento, da praticidade. Dois símbolos desse chamado American Way of Life surgiram naquele período: a Marilyn Monroe e a sua versão masculina, Elvis Presley. Essas duas figuras encarnam o nacionalismo estadunidense, o padrão de feminilidade, o padrão de masculinidade, a beleza branca e o sucesso. O canal O Algoritmo da Imagem fala brilhantemente sobre isso, né? Sobre como que a Marilyn e o Elvis, mas principalmente a Marilyn, simbolizam até hoje vários valores sociais capitalistas estadunidenses. E mais do que isso, mano, eles continuam sendo memórias desses chamados anos de ouro, desse período de prosperidade e desenvolvimento onde supostamente a vida era bem melhor. Porém, como eu disse, esse período acabou nos anos 70, com a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, com o aumento da sua dívida, com a desvalorização do dólar, com a crise do petróleo de 1973. A partir daí, mano, o estado de bem-estar social foi jogado no lixo e o keynesianismo foi substituído pelo neoliberalismo, que eu também já abordei bastante aqui no canal. Com os governos e as políticas neoliberais, mano, as condições de vida e de trabalho da população mais pobre, trabalhadora de um modo geral, foram piorando cada vez mais. Nesse período, nós também começou a entrar no que o filósofo Mark Fisher chamou de realismo capitalista. O realismo capitalista seria um estado de consciência, um estado social, uma mentalidade social, digamos assim, onde é praticamente um senso comum que o capitalismo sempre existiu e sempre vai existir, de que ele é o único sistema econômico e político viável e que, como dizia Margaret Thatcher, não há nenhuma alternativa diferente dele. Segundo o autor, mano, hoje lidamos com um senso de exaustão e de esterilidade política profundos e generalizados, e o realismo capitalista age como uma espécie de barreira invisível limitando o pensamento e a ação das pessoas. Não é por acaso que a indústria cultural, né, que atualmente está se servindo desse realismo capitalista, né, ela também está se baseando nessa ideia de que não há alternativas para o capitalismo, ele sempre existiu e sempre vai existir, né? Não é à toa que ela está se servindo cada vez mais dessas séries, filmes e novelas de época, principalmente para os que relembram os anos de ouro do capitalismo. Nós vivemos num momento, mano, em que o futuro é muito imprevisível, é muito angustiante, e por isso o passado, principalmente as experiências que deram certo, acabam servindo de refúgio para esse futuro incerto e esse presente tão duro. Eu comecei a me atentar mais a isso no ano passado, né, numa vez que eu entrei na Netflix e eu vi que tinha sido lançada uma nova série de época chamada Ratched, que se passa justamente em 1947. Eu assisti alguns
alguns episódios dessa série e saí me perguntando, né? O que ela tem de especial? O que ela tem de novo? O que ela tem de diferente das outras séries que se passam na mesma época? Pra mim, mano, nada. Me parece que a única intenção daquela série é continuar nutrindo esse saudosismo, essa saudade pelos anos dourados do capitalismo. Com aquelas roupas, aquelas Moda, músicas. isso. Mesmo assim, a série foi muito bem recebida pelo público, né? Ela foi assistida por 50 milhões de pessoas só no primeiro mês de lançamento. Retratar os anos dourados do capitalismo e continuar nutrindo um saudosismo pelos anos 50, 60, 70 é uma coisa que vende. Cantoras como a Amy Winehouse e a Christina Aguilera se inspiraram muito nessa época, mas provavelmente quem mais faz isso é a Lana Del Rey. A Lana é uma cantora que eu gosto, né? Eu gosto das músicas dela, eu ouço, já ouvi mais, hoje em dia menos, mas é inegável que a Lana adota uma persona que remete diretamente aos anos 50 e 60. A Lana se veste e se comporta como uma mulher daquela época. As suas músicas são sempre muito nostálgicas e dão aquela sensação de saudade de uma época que você nunca viveu. O problema, mano, é que a Lana reproduz justamente a ideia do sonho americano, do American Way of Life. Ela é uma grande nacionalista que exalta os Estados Unidos constantemente e que exalta figuras centrais dos anos 50 e 60, como a Marilyn Monroe, o Elvis Presley e o presidente John Kennedy. A Lana tem uma música chamada National Anthem, Hino Nacional, onde ela encena a Marilyn Monroe cantando pro presidente Kennedy exatamente como ela fez. O clipe todo é muito nostálgico e numa parte a Lana fala: "O dinheiro é o motivo da nossa existência". A Lana é uma ótima cantora, é uma ótima artista, né? Como eu falei, eu gosto dela, mas é um fato que ela é mais um produto da indústria cultural estadunidense, que vende o sonho americano, que vende o estilo de vida estadunidense, a reverência aos Estados Unidos e o saudosismo pelos anos de ouro do capitalismo. Não é pra você... Mais do que isso, vende isso tudo e exporta essa ideologia, fazendo com que aqui no Brasil assimilemos esses discursos que não são a nossa realidade, que são a realidade deles, enquanto temas universais, enquanto natural, enquanto verdade. Se sentir proibido de ouvir a Lana ou de consumir nada da indústria cultural, não, mano. Só que como eu vou fazer isso? Até porque se você parar de assistir, você vai parar de assistir tudo. Tudo. É isso que a gente tá falando aqui. Se você resolver parar de assistir, você vai parar de assistir tudo. Faz criticamente, né? Se lembra sempre do que eu falei ao longo do vídeo. É, gente, dá o sub aí pra gente comprar um computador novo. Não precisa comprar um computador, preciso trocar o processador, mas processador eu preciso trocar a placa-mãe, preciso trocar uma parada toda aí. A grande mídia Quase um não faz computador nada novo. por acaso e a classe dominante não dá ponto sem nó. Absolutamente tudo nos filmes, séries, reality shows, propagandas e jornais foi milimetricamente pensado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os parceiros, com as parceiras, se inscreve aí no... Gostamos, né? Vocês gostaram também, né? Eu gostei. E você? Curtiu o vídeo?